senti muito no coração de começar esse nosso tempo de celebração com essa canção. Essa é uma canção que o meu avô, pai da minha mãe, gostava muito, o presbítero Davi Lisboa. E meu pai também gostava muito dessa canção. E ela tem uma poesia, uma simplicidade, uma profundidade muito grande. E quando ela diz assim: ó, tu chama divina, todo o meu ser refina. Eu imagino que a gente pode estar passando por um momento desses, onde a nossa fé está sendo provada, onde o nosso país está sendo provado, onde o mundo está sendo provado, por uma circunstância desse mundo, mas que muito tem influenciado o nosso dia a dia e muito tem sido difícil para a gente lidar. Mas é sempre uma oportunidade, como a gente falou do domingo passado. Se você não pôde acompanhar com a gente, você vai encontrar lá no nosso canal do YouTube exatamente a fala sobre isso. A prova é uma grande oportunidade para o Senhor estar falando conosco e para que se esquadrinhe em nós, então, a nossa verdadeira condição de adorador, de submissos aos pés do Senhor, de entender que Ele é Deus e eu não, de entender que Ele tem cuidado de nós. Queria orar com você. Senhor Deus, muito obrigado por mais esse dia em que a família CCBN, os nossos amigos e todos aqueles que estão aqui agora vendo essa transmissão. Um momento que o Senhor tem separado para nós nos reunirmos. Nos reunimos muito além de onde os nossos olhos podem ver uns aos outros, onde as nossas mãos podem tocar umas às outras, mas sim debaixo das tuas asas, do teu cuidado, e unidos pelo sangue de Jesus, pelos laços do Espírito Santo. Peço que o Senhor guarde esse tempo na casa de cada um, no lar de cada um, no coração de cada um, que seja um momento da gente expressar a nossa adoração, seja um momento de orarmos juntos, seja um momento de ouvirmos a tua palavra. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Essa semana a gente teve uma excelente oportunidade, um grande privilégio, no movimento santo da nossa igreja, dos irmãos, do empenho de muitos de nós, de a gente poder alcançar 60 casas, 60 lares com cestas básicas. É tão pouco, ao mesmo tempo é tanto. A gente podia fazer muito mais sempre, mas que oportunidade que o Senhor nos deu. Existem testemunhos importantes e eu acho que agora é legal a gente poder ver um pouquinho e compartilhar aqui com vocês algumas imagens do que aconteceu. Cuida dos passarinhos e também da flor. Eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão. Olá, queridos. Estou passando por aqui para agradecer. Acabamos nesse momento de distribuir quase 60 cestas, muitas pessoas contempladas. Muito obrigada mesmo pela ajuda de vocês. Numa próxima oportunidade estaremos juntos outra vez, hein? Obrigada! Por nós assado, seja sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão. Convida teu irmão pra vir morar contigo. Planta paredes novas feitas para servir de... O Ministério de Ação Social, nós da liderança da CBN, e eu posso dizer, acho que todos nós, né? O empenho de todos nós em oração, em apoio, doando um item, estando presente, doando uma cesta. A gente agradece a Deus por esse privilégio, por a gente poder ter alcançado, cada um de nós estava junto ali, levando o nome de Jesus e também o nome da família CCBN para abençoar essas pessoas, né? A Kiki fez um excelente trabalho ontem, um trabalho maravilhoso, junto com a Luciana, e a gente hoje tem um credenciamento de muitos nomes. Nós sabemos o telefone das pessoas, o contato das pessoas, quantas pessoas existem em casa, as inúmeras oportunidades que Deus agora vai nos dar
para nas próximas frentes de ação social, a gente ter um contato direto com essas pessoas. A gente tem orado por isso há um bom tempo, então louvado seja Deus. E eu queria destacar aqui, na sequência, 2 vídeos que vocês vão ver. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção no testemunho dessas 2 mulheres que pertencem à comunidade, à favela do Piolho, e que tiveram com a gente trazendo donativos para ajudar aquele povo. Dá uma olhadinha. Isso. Seu nome? É Yasmin. Você mora aqui na comunidade que o pessoal chama de... Morro do Piolho. O Morro do Piolho. E o que você veio fazer, Yasmin? Eu vim doar um pouco da minha doação que eu peço nas casas também. Tá, e você faz o quê? Eu sou diarista, mas Tá com uma doença, né? Tá sem trabalho. Aí eu tô sem trabalhar e fico pedindo, aí me deu vontade de doar também. Louvado seja Deus, sabe? Eu tô vendo Jesus aqui agora, né? Obrigado por você estar aqui com a gente. Eu vou trocar uma cesta básica com você, não vou renegar a sua ajuda não, tá bom? Tá bom. Deus te abençoe, viu? Eu que agradeço. Amém. Deus te abençoe. Queridos irmãos, essa sacolinha eu recebi de uma moça da comunidade. Alguém que mora aqui do lado, na própria comunidade que a gente está destinado a ajudar. Então eu só estou passando esse videozinho para agradecer a Deus, né? Pelo pouco que eles têm, que eles ainda estão trazendo aqui. Que Deus mova os nossos corações para ajudar e louvar, engrandecer o nome dele através dessa ação. Conto com a ajuda de vocês. Um grande abraço. Graça flui como um rio. Pois é, irmãos, foram momentos assim de grande privilégio e de bênção de Deus, ver o mover dele através dessas pessoas e do pouco que elas têm, do quase nada que elas têm, entendendo que o que elas têm é suficiente, elas repartem. Que essa seja uma grande lição para cada um de nós, que seja uma grande lição para o mundo. Essa semana eu partilhei isso com alguns amigos pastores, e o pastor Júnior falou uma coisa muito importante e interessante, que é sempre dos mais humildes, aqueles que menos têm, aqueles que são pobres de espírito, que nada detêm, mas que quando têm a Cristo entendem que tem tudo, é que as grandes lições vêm para a nossa vida. E é verdade. Que o mundo aprenda com essas pequeninas do Senhor, não é? Eu gostaria, um detalhe importante dizer, a primeira menina é a Daiane, ela é uma moça que tem um contato grande com a Luciana, ela tem uma severa dificuldade de formação no quadril, e a segunda moça, Yasmin, ela está grávida de 3 a 4 meses, e estava um sol escaldante aquele dia. Eu quero ler um texto aqui, que é o texto de Marcos 12, 41 a 44, que diz assim: Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa de ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos dele e disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estavam sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Que nós possamos aprender com essas mulheres de Deus e com o nosso Salvador, como diz também o texto de Marcos 10, 45, que veio ao mundo não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em favor de muitos. Essa é a lição que fica para todos nós. E em breve, se Deus quiser, a gente vai monitorar essas famílias e vai levantar uma nova força-tarefa para que o nome de Jesus seja exaltado através disso. Amém? Na sequência, a gente vai ter o privilégio de ter 2 canções ministradas por um grande amigo de longa data, o pastor Gerson Borges, músico, poeta, com muitas composições que todos nós conhecemos. E ele prontamente, quando eu fiz o pedido para ministrar a cada um de nós, ele aceitou de forma bondosa e graciosa e também com espírito de servo. E eu gostaria muito que a gente então tivesse nesse momento, apesar de estar em casa, na frente do celular ou do computador, um espírito de adoração ao Senhor Deus junto com essas canções. Que Deus os abençoe. Gerson, com você.
Olá, queridos irmãos da comunidade Boas Novas, pastor Rubens, querido Rubinho, sua família preciosa, Thaís, as crianças. Aqui é o Gerson Borges. Meus irmãos queridos, nesse momento de calamidade, de angústia tão grande e para alguns tão séria como se fosse a Terceira Guerra Mundial, como se fosse algo desse porte, desse tamanho, eu tenho a oportunidade de partilhar com os irmãos um tempo de louvor e de adoração ao Deus vivo, ao Deus dos deuses, ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela oportunidade, então, de liderar esses cânticos e a comunidade, a igreja juntos, todos nós juntos, adorando ao Pai por meio do Filho, na dependência do Espírito Santo. Em primeiro lugar, vamos render graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, como diz o salmista. A canção bem conhecida de todos vocês é de coração. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade. Te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe meu louvor, é de coração. Juntos. É de coração tudo que eu disser, num hino
recebe o meu louvor, é de coração. 1998, eu e o pastor Rubinho, nós participávamos, nós éramos membros e atuantes no Ministério de Louvor da Igreja Batista da Borda do Campo, aqui em São Bernardo, e aconteceu uma conferência missionária com um sugestivo tema e título Povo de Deus, Povo Missionário. E desafiados pelo tema que nos foi proposto, eu e os músicos da comunidade, Wagner Bertolino, querido Wagner, para quem eu mando um abraço, hoje mora nos Estados Unidos, aliás, mais de 20 anos já morando e trabalhando nos Estados Unidos, grande amigo também do pastor Rubens. Nós produzimos um disco, eu compus 13 canções, Rubens compôs uma também, e nós gravamos um álbum chamado Povo de Deus, Povo Missionário. E entre as canções, essa canção chamada Marcharemos, uma canção que na verdade não é minha. Eu fiz a letra em português, eu trouxe do Canadá, de uma viagem que fiz com missionários da Jocum, em 1993, lá em Ontário, no Canadá. E inclusive entre irmãos menonitas lá de Ontário. E essa canção tocou muito meu coração. Um grupo de jovens da igreja, da comunidade, havia perdido amigos num acidente trágico de barco, de um barco que havia naufragado, né? Eles estavam ali perto da fronteira com os Estados Unidos, com Minneapolis, a região dos Grandes Lagos, né? E eu pedi que eles me dessem uma canção como uma lembrança, né? Que eles cantassem uma canção que eu pudesse trazer como lembrança para o Brasil. E eles me ensinaram essa canção, Marching On with Hearts Courageous. E eu fui muito edificado com essa música. Na viagem mesmo, no motorhome, no trailer que a gente usou para voltar para os Estados Unidos, eu fui fazendo a versão em português e nós gravamos em 1998, Vencedores por Cristo distribuiu esse disco. E eu fico muito feliz de saber que muitos irmãos e igrejas pelo nosso país afora cantam essa canção chamada Marcharemos. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade e no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos
coragem do Senhor, marcharemos na coragem do Senhor. Do Senhor. Deus te abençoe. Fiquem com o meu abraço. Estamos juntos nessa luta, nesse momento difícil. O Senhor há de nos conceder a sua graça, a sua misericórdia. Vamos vencer esse momento. Fiquem com Deus. Um abraço grande do Gerson Borges, que vos fala, pastor e servo de vocês. Bom dia, irmãos e amigos que mais uma vez acompanham essa transmissão do culto dominical aqui da CCBN. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre nós, que seu amor a cada dia seja vivo em nossos corações, que Ele nos ajude e nos motive a viver esse tempo confiando em suas promessas, crendo e tendo a certeza que ao longo da história o Senhor sempre usou momentos de crise para quebrantar o homem e fazer com que ele busque o Senhor em espírito e em verdade, que nós possamos buscar o Senhor enquanto está perto. Agora eu convido a você, meu amigo, para que feche seus olhos, curve sua cabeça e ore comigo. Deus de amor, Deus de infinita misericórdia, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nós louvamos o teu santo nome, bendizemos, ó Pai, a ti, Senhor amado. Te agradecemos, ó Pai, somos gratos, Senhor, porque em todas as coisas, ó Pai amado, tu está no controle de todas as coisas, ó Pai amado. Agradecemos, Senhor, pela vida que temos, pela família que temos, ó Pai amado, pela igreja que temos, ó Pai amado, pelo trabalho que temos, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque podemos confiar em Ti. Te agradecemos, Senhor, porque podemos saber, Senhor, que Tu és um Deus de verdade, Senhor amado, que Tu é um Deus que não falha, Senhor amado. Senhor, nos colocamos diante de Ti, pedimos perdão do nosso pecado, das nossas falhas, ó Pai amado, e na intercessão do Teu Espírito Santo, Senhor, clamamos, ó Pai amado. Estamos aqui clamando diante de Ti, Senhor amado, para que Tu volte Teus olhos para o Brasil, volte Teus olhos para as demais nações, Senhor amado. Senhor, tem misericórdia, Senhor, de nós, ó Pai amado. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor amado. Tem misericórdia das pessoas que sofrem, Jesus amado. Esse é o nosso clamor, Senhor amado. Mas sabemos, ó Pai, que a Tua vontade soberana, Senhor, está no controle de todas as coisas. E isso nosso coração se alegra, Senhor, e se conforta, Senhor amado. Pedimos, ó Pai amado, continuamos em oração pelas pessoas que trabalham, os profissionais de saúde. Oramos, Senhor, pelas pessoas que estão enfermas, ó Pai amado. Oramos, Senhor, pelos missionários que estão no campo, Senhor amado. Oramos, Senhor, e clamamos, Senhor amado, pelos nossos trabalhos missionários, Senhor amado, seja com os muçulmanos convertidos, ó Pai amado, e seja, Senhor, com os Dalits, Senhor amado. Ó Jesus amado, intercede, Senhor amado, sê por nós, ó Pai amado, e cuida de nós, ó Pai amado. E principalmente, Senhor amado, que a Tua luz resplandeça em nossas vidas, para que as pessoas saibam que Cristo vive. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, eu fico aqui agradecendo tanto a Deus, porque a gente está junto, né? Eu tenho falado muito isso aqui, longe dos olhos, mas perto do coração e perto do coração de Deus também. Eu tenho agradecido muito a Deus, porque é um grande privilégio a gente poder estar junto nesses dias, apesar de longe dos olhos, mas muito perto do coração. E seguindo essa realidade, né? Eu gostaria agora de anunciar o nosso pregador dessa manhã,
o nosso amigo, o querido pastor Rodrigo Justino, lá do Canadá, que da mesma forma, com coração de servo, se mostrou presente para poder ministrar aos nossos corações nessa manhã a palavra de Deus para todos nós. Eu gostaria que cada um de nós, da mesma forma, tivéssemos seriedade, compromisso com a palavra de Deus. Guarde esse tempo que o pastor vai estar partilhando da palavra, porque tudo passa, meus irmãos, tudo vai passar, mas a palavra de Deus permanece. Rodrigo, querido, Deus te abençoe, que esse seja um tempo mesmo para abençoar os nossos lares, a nossa igreja, exaltar o nome do Senhor. Olá, queridos das Boas Novas, tudo bem? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Rodrigo, eu fui pastor da igreja do ano de 2004 até o ano de 2016. Eu sou casado com a Marissandra, tenho 3 meninos. A gente morre de saudade dos nossos amigos aí. Ontem mesmo o Paulo estava falando, pai, que saudade que eu tenho dos meus amigos lá do Brasil, dos amigos da igreja. E de vez em quando esse tema da saudade bate forte pra gente. A gente tem estado bem aqui. Eu vim para cá para estudar teologia e em dezembro de 2016 e até então eu estou aqui estudando, esperando que o curso termine aí no finalzinho desse ano, mais tardar em meados do ano que vem. A gente poderia dizer a nossa vida aqui sobre vários pontos de vista. Tem um ponto de vista em particular que eu gostaria que vocês pudessem olhar, pelo menos é uma perspectiva de uma coisa que acontece aqui conosco à medida que os anos vão passando. É o ciclo de inverno, de tempo de frio. Esse aqui é um dos nossos primeiros momentos de enfrentar o inverno aqui no Canadá. Muito rigoroso, a gente gosta no começo, ver a neve é sempre muito emocionante. Depois a gente começa a perceber que é muito complicado, não tem muito o que fazer nesse período de neve, de frio, onde a gente fica a maior parte do tempo dentro de casa. E a gente fica na expectativa de logo, logo ter o verão, de a gente poder sair, a gente poder se curtir, a gente poder estar lá fora, como os meninos estão fazendo aqui. E a gente tenta fazer isso da melhor forma possível, porque logo, logo, de novo o inverno vem, de novo a gente tem que ficar trancado em casa. E esse é um ciclo regular para a gente aqui. Inverno, logo depois aparece de novo o verão, e aqui a Julinha esteve com a gente. Foi uma alegria muito grande receber a Júlia, a filha do pastor Edson aqui da Célia, conosco aqui e visitar a nossa família. E a gente está aqui juntos, aproveitando um momento bem gostoso aqui, que está tudo calor e está quente aqui. E como eu falei, logo logo de novo, inverno vem, neve vem. E depois de um tempo a gente começa a falar, é legal brincar lá fora, mas é complicado, a gente só consegue mesmo ir para a escola, ir para o trabalho e ficar em casa. E quando a gente não está na escola, quando a gente não está no trabalho, a gente fica em casa, e a gente fica em casa meio trancado, debaixo, dentro de uma toca, como toca de tatu, que nem a foto das crianças estão aqui, e essa é a nossa vida aqui, sob esse ponto de vista. Dentro aqui de casa, na expectativa que eventualmente a gente tenha logo logo a primavera chegando e a gente possa sair de casa. Acontece que esse ano foi bastante diferente, a primavera está batendo na porta, a gente está vendo as flores das cerejeiras saírem lá fora e esse ano a gente não pode sair. A gente está, na verdade, trancado em casa faz algumas semanas já. A gente não tem perspectiva de voltar à nossa vida normal, mesmo que lá fora esteja super quente alguns dias. Hoje está mais frio, mas daqui para frente vai começar a esquentar, pode chegar a 30 graus aqui até o mês de julho, agosto. E a gente já sabe que a gente vai ter que ficar dentro de casa trancado. Normalmente a gente fica trancado por razões do inverno. Esse ano a gente está trancado porque um vírus terrível que pegou todos nós no mundo inteiro, vocês aí, eu aqui, está fazendo com que a gente fique dentro de casa. E muitas vezes esse negócio de ficar dentro de casa, trancado, é porque a gente na verdade tem medo do que pode acontecer. A gente começa a ver notícias de pessoas no mundo pegando essa doença de uma forma grande, pessoas morrendo. A gente sabe que o ciclo ainda de contágio e de perda de vidas ainda não alcançou o pico. Isso vai acontecer, de acordo com perspectivas, aí, a partir de meados de abril. Isso pode piorar bastante.
E eu não sei você, a gente fica assim se perguntando o que vai ser? O que vai ser do nosso futuro? O que vai ser do emprego? Assim como nós aqui estamos preocupados com isso, a Mari perdeu o emprego essa semana passada, está no seguro-desemprego aqui, e eu sei que vários de vocês também estão enfrentando a mesma situação aí. Perde emprego, dúvidas em relação ao futuro, sem saber exatamente quando é que a gente vai voltar à nossa vida normal, se a gente vai ter algum familiar que a gente vai perder no meio do caminho, e de repente esse mal que veio de fora, tão minúsculo, fez com que a gente ficasse trancado dentro de casa, sem muita perspectiva imediata do que fazer. E como enfrentar a vida, e como encarar o que a gente tanto valoriza, e que de repente começa a perder o valor nesse momento. E a gente começa a perceber que tudo aquilo que a gente corria muito atrás ao longo desses dias, antes dessa crise, de repente começa a não ter tanto sentido, talvez em algum momento faça sentido de novo, mas a gente é chamado para a gente equilibrar a nossa vida e perceber que alguns valores são importantes. E nesse exato momento as pessoas estão questionando o que é importante, a vida ou a economia? E é difícil, né, a questão da economia indo de mal a pior. Eu sei que não é fácil, sei que muitos de vocês estão com medo, mas a gente começa a pensar, o que é melhor? Quais são os verdadeiros valores? O que realmente importa? O que nos dá esperança? O que nos dá perspectiva de um futuro melhor quando nós estamos em casa, de portas trancadas? É sobre isso que eu gostaria de falar um pouquinho. Esse tema de ficar trancado em casa com medo de algo me faz lembrar de um momento em que os discípulos de Jesus Cristo eles estão enfrentando uma situação bastante parecida. Você vai encontrar isso no Evangelho de João, capítulo 20, e eu vou colocar esse versículo em que aparece exatamente essa descrição aí na sua tela. João, capítulo 20, versículo 19. Você vai encontrar uma versão mais compacta aí na sua tela, e eu vou ler aqui na minha versão, na revista atualizada. Diz assim, João, capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Os discípulos eles estão com medo dos judeus, trancados dentro de uma casa, com toda razão. Era um domingo, e alguns dias antes, na sexta-feira, Jesus ele havia sido preso, crucificado e morto. E isso mudou completamente a vida deles. Esses discípulos haviam andado com Jesus por 3, talvez até 4 anos, ouvindo as mensagens de Jesus, vendo Jesus expulsar demônios, vendo Jesus curar pessoas, ouvindo as boas novas do reino, ouvindo Jesus falar que ele é o caminho, a verdade e a vida. Pessoas como o apóstolo Pedro, por exemplo, ele reconheceu que Jesus ele era o Messias, ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa imagem do Jesus, que é vida, estava muito presente na cabeça deles. Estava muito presente no coração deles. Era o que dava esperança para eles. E agora o Jesus, que tanto proclamou vida, ele está morto. E eles estão confusos dentro dessa casa. Eles estão com medo, porque eles sabem que se Jesus foi perseguido e morto, eles também podem ser perseguidos e mortos, mas eles também estão confusos. A gente tem que lembrar que, por exemplo, o próprio Pedro, ele largou as suas redes para trás, o seu trabalho, e fez seguir Jesus, porque ele tinha certeza de que Cristo era aquela pessoa, o Filho do Deus vivo, e que mudava completamente a perspectiva dele sobre o que era a vida, sobre o que é fazer parte do povo de Deus, sobre o que Deus estava fazendo na história. E de repente Jesus, ele caminha com Jesus esses anos todos e agora Jesus está morto, ele está confuso, ele está como talvez os outros discípulos também estão, cada um com a sua ocupação, pensando o que vai ser voltar agora para a vida anterior, sendo que Jesus Cristo está morto? O que vai ser voltar para a antiga vida, sendo que agora a gente está decepcionado e sem esperança? Perceba que os discípulos eles estão apenas com medo, eles estão com uma série de perguntas existenciais atemorizados, eles estão provavelmente decepcionados, e é nessas circunstâncias que eles estão dentro de casa se perguntando, cadê Deus? Onde está Deus no meio disso tudo? Onde estava Deus quando Jesus morreu? Aonde está Deus agora? E o que Deus tem a falar para nós? Essas são perguntas que os discípulos estavam fazendo no meio dessa circunstância que eles estão vivendo. E no meio dessa circunstância que os discípulos estão vivenciando, uma coisa muito inusitada acontece. O texto do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, continua com as seguintes palavras. Jesus veio, pôs-se no meio
e disse-lhes: paz seja convosco. Paz seja convosco. Essa é a palavra que eu queria deixar para vocês na manhã nesse domingo. Porque nem sempre é muito fácil equilibrar a palavra de Jesus com os nossos sentimentos que nos traem. Nem sempre é fácil a gente permitir com que o Evangelho, as verdades do Evangelho, orientem a nossa vida quando o medo e a dúvida toma conta. Os discípulos, na verdade, estão enfrentando isso. Eles estão com medo, mas eles, de repente, recebem um anúncio do paz seja convosco de Jesus. É curioso porque tem um texto de Lucas, capítulo 24, onde a gente tem basicamente a mesma cena, mas tem um pequeno detalhe que é colocado quando Jesus fala exatamente a mesma coisa. Eu vou colocar aqui para você conseguir ler. Isso está aqui. Capítulo 24 de Lucas, versículo 36, diz o seguinte: os dois, se referindo aos discípulos de Emaús, falavam estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Talvez você fique perguntando, eles estavam dizendo o que para quem? Esse é o grande detalhe, porque eles estão dizendo o que eles vivenciaram momentos antes, justamente para os discípulos, dentro da casa, atemorizados, trancados em Jerusalém. É interessante porque o texto de Lucas 24 fala que esses discípulos de Emaús, eles eram como os demais discípulos. A gente não sabe exatamente quem eles são, mas eles haviam provavelmente entrado num modo de decepção, de frustração tão grande com a morte de Jesus Cristo, que eles começam a voltar de novo para Emaús, provavelmente para o caminho da casa deles. E o texto bíblico fala de que eles estão cabisbaixos, conversando sobre o que aconteceu com Jesus, e de repente Jesus mesmo aparece na frente deles. Mas eles estão tão frustrados, eles estão tão abatidos, as emoções deles estão controlando tanto a circunstância do coração deles, que naquele momento eles não conseguem ver Jesus. Jesus faz uma pergunta para eles, eles respondem para Jesus: mas você não sabe o que aconteceu com Jesus nesses últimos dias? Falando para o próprio Jesus. E eles começam a conversar com Jesus. Jesus começa a compartilhar várias coisas sobre ele mesmo no livro de Moisés, nos profetas, nos salmos. E o texto bíblico fala de que os discípulos de Emaús, eles só reconheceram Jesus no momento que Jesus parte o pão na presença deles. É nessa hora que, de repente, os olhos deles se abrem, eles percebem que eles estão com Jesus, e nesse exato momento Jesus desaparece da frente deles. É nessas circunstâncias, é sobre isso que os discípulos de Emaús estão falando com os discípulos, os demais discípulos de Jesus que estão trancados naquela casa em Jerusalém. Porque logo na sequência, se você olhar o texto de Lucas 24, fala que os discípulos de Emaús, eles voltaram para Jerusalém. E eles encontraram os discípulos dentro daquela casa. E é exatamente enquanto eles estão compartilhando a dúvida deles, eles estão falando: olha, nós estávamos andando de volta para casa, cabisbaixos, abatidos. Vocês não conseguem perceber, Jesus apareceu ressurreto na nossa frente, e a gente não conseguia ver e perceber ele. E a gente foi para casa e ele compartilhava sobre ele mesmo, no Antigo Testamento. E a gente estava tão absolutamente extasiado com as nossas frustrações, com os nossos medos, com as nossas dúvidas, que a gente não conseguiu perceber que era ele até o momento que ele parte o pão. E é nesse momento que os nossos olhos se abriram. Ele está vivo! Jesus está vivo, não está morto. A morte não teve a última palavra. Ele está vivo. E de repente, enquanto eles ainda estão falando essas palavras, Jesus aparece e fala para eles: paz seja convosco. Exatamente, Jesus repete o que ele tinha dito para os discípulos aqui no Evangelho de Lucas. São as mesmas palavras, certamente a mesma circunstância, e eles estão ouvindo: paz seja convosco, porque eu estou vivo, eu estou vivo. Aí a pergunta que a gente se faz é: ótimo, os discípulos eles estão ouvindo o que os discípulos de Emaús estão enfrentando em termos de dúvida, e de repente não conseguindo perceber a realidade de Jesus ressurreto na frente deles. Eles agora estão convencidos, os discípulos de Emaús, que Jesus está vivo,
Mas os discípulos ainda não. Os discípulos eles estão em dúvida sobre se eles acreditam o que os discípulos de Emaús estavam contando para eles ou não. Aliás, eles tinham uma dúvida ainda extra. Porque naquele mesmo dia de manhã, o texto bíblico fala de que João e Pedro, eles haviam ido mais cedo no sepulcro. E eles chegando lá no sepulcro, eles descobriram que a pedra estava removida, de que o corpo de Jesus não estava dentro do sepulcro. E eles estavam com uma enorme dúvida, o que está acontecendo? Os discípulos de Emaús aparecem e falam, Jesus está vivo. Eles acreditam? Ou eles permanecem no estado de extasiamento, de decepção, de frustração e de medo que eles se encontravam? É curioso porque os discípulos de Emaús falam e reafirmam palavras fortes sobre a ressurreição de Jesus, sobre o fato de Jesus estar vivo. Jesus aparece na frente deles e diz, paz seja convosco. E no meio então da realidade da ressurreição e dos medos deles, parece que os medos deles ainda estão falando muito alto. Porque olha o que o texto bíblico fala numa outra sequência aqui. Eu quero ver se eu coloco esse versículo para vocês. O texto de Lucas, capítulo 24, versículo 38, fala uma coisa muito curiosa. Fala que os discípulos, porém, estavam surpresos e atemorizados. Acreditavam estarem vendo um espírito. É muito interessante porque o texto bíblico fala da circunstância dos discípulos verem Jesus ressurreto, terem a palavra de que Jesus ressuscitaria, e eles ainda continuam no mesmo modo. Eles ainda continuam se perguntando, quem que é esse? Será que esse é o Espírito de Jesus? Não é possível que esse seja Jesus. Na verdade, o texto de Lucas, capítulo 24, fala de que eles estavam surpresos, atemorizados, acreditavam que estavam vendo um Espírito. E Jesus reage, olha a pergunta que Jesus faz. Por que vocês estão perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Perceba as palavras de Jesus aqui. Eles estão perturbados, eles estão com dúvidas, eles estão surpresos, eles estão atemorizados. São essas as 4 palavras que saltam aos olhos da gente quando os discípulos ouvem Jesus dizendo, ressurreto, vivo na frente deles, paz seja convosco. A pergunta de Jesus não era por menos. Por que vocês estão atemorizados? Por que vocês estão perturbados? Porque Jesus mesmo havia dito no Evangelho, há tempos atrás, de que era necessário, Jesus já tinha dito em Lucas capítulo 18, olha, é necessário que o Filho do Homem seja entregue aos gentios, seja escarnecido, seja ultrajado, depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Jesus havia dado para eles essa palavra de que era necessário que essas coisas acontecessem, que Jesus morresse e que depois ele ressuscitasse no terceiro dia. E o que eles estavam vendo ali era o cumprimento da promessa de Jesus, porque essa é a coisa mais importante. Jesus ele cumpre as suas promessas. Deus é um Deus de palavra, Deus é um Deus de promessa, e ele promete algo e ele cumpre. E a gente pode ter confiança sobre aquilo que ele está falando e afirmando para a gente, mesmo quando o medo toma conta. Jesus, então, ele está diante dos discípulos, reafirmando que ele está vivo, falando que eles podem ter paz, paz no meio das circunstâncias de medo, porque a palavra dele é uma palavra cheia de vida, cheia de confiança, e de que por mais que uma situação maluca, de repente, se rompa sobre a nossa vida e faça a gente parar e ter medo, e a gente tem razões para ter medo nesse momento. Mas o que eu quero que a gente perceba é essa palavra que eu quero deixar para você. Não permita que o seu medo e as suas dúvidas tomem conta do seu coração a tal ponto de que as palavras de Jesus, a fé e a confiança que você tem nele, às vezes acaba tendo uma voz reduzida no meio dessas circunstâncias. Jesus disse, vejam as minhas mãos, vejam os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo-lhes isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Eu acho interessante nesse texto a capacidade que Jesus tem de
de andar a segunda milha com os discípulos e de saber de que eles de fato são frágeis e a gente como ser humano é frágil e a gente tem dúvida e a gente não acredita. Essa é a nossa circunstância. E eu acho interessante esse texto, o convite que Jesus faz para que os discípulos acreditem que é Ele mesmo. Ele está ali, no meio da circunstância, dizendo para eles terem paz. E ele fala assim, veja minhas mãos, veja os meus pés. Lá na frente fala que eles continuavam não acreditando e Jesus fala assim, se tem alguma coisa para comer? E aí os discípulos veem Jesus comendo e aí eles começam a perceber, de fato o espírito não pode comer. E eu acho impressionante essa capacidade que Jesus vai mostrando nesse texto de caminhar com os discípulos na incredulidade deles e trazendo eles pela mão a partir da situação de incredulidade deles e tirando eles da situação de incredulidade deles para uma situação de confiança, de fé e de esperança em Jesus. Tem uma tela do Caravaggio que eu gosto muito porque mostra um pouco essa cena de um dos discípulos que não acredita de forma nenhuma que é Cristo. Vocês vão se lembrar do discípulo Tomé, que ele não estava nessa primeira ocasião em que Jesus aparece para os discípulos, e agora os discípulos estão numa circunstância muito curiosa depois disso, porque eles acreditam de fato que é Jesus. E aí depois Tomé aparece na sequência, e o texto de João fala como é que agora Tomé, como sendo o único, contra todas as outras testemunhas que estão dizendo, nós vimos Jesus ressurreto, você pode ter alegria e paz de volta. O texto bíblico fala que Tomé continuava não acreditando, essa tela do Caravaggio mostra muito essa cena do Tomé avaliando a circunstância e vendo se é Jesus mesmo. Presta atenção nessa cena. A cara de incredulidade, a cara de extasiamento, de dúvida, de Tomé olhando para Jesus, apalpando o lado de Jesus, os discípulos acompanhando também, eles também estão impressionados com toda aquela cena. E Jesus se deixa tocar pela mão do incrédulo. Jesus se deixa tocar por aquele discípulo que não consegue perceber que ele está vivo, que a morte não teve a última palavra. As marcas da morte, do medo e da dúvida podem estar lá. A gente pode tocar elas, mas elas não tiveram a última palavra. Jesus está vivo. E esse Jesus se deixa tocar por um discípulo completamente atemorizado, incrédulo, e que está agora passando e lutando para que possa acreditar de que, de fato, aquele é o Jesus ressurreto, aquele é o Cristo vivo que está se colocando no meio deles. Eu estou aqui no texto de João, capítulo 20, e vendo nesse momento Jesus falando para Tomé exatamente isso. Tomé, não sejas incrédulo, mas crente. Porque tem uma hora, queridos, que a gente tem que tomar uma decisão se a gente vai fazer com que o nosso medo tome conta ou se a nossa confiança em Cristo tome conta. A gente tem que tomar uma decisão. O que é que vai me controlar no meio das circunstâncias? E nessa hora a gente tem que tomar uma decisão. Se a gente vai ser incrédulo ou crente. Se a gente vai confiar em Cristo ou não. Se a gente percebe Deus no meio das circunstâncias e permite com que o Evangelho domine o nosso coração ou não. Tomé, não sejas incrédulo, mas crente. Paz seja convosco. Eu espero que você também tenha a mesma reação que Tomé teve, porque quando ele estava diante dessa decisão do coração que ele tinha que tomar, ele percebe que ele está diante de Jesus e ele se inclina diante de Jesus e fala assim, Senhor meu e Deus meu. É um momento incrível do Evangelho de João, onde Tomé reconhece que Jesus é Deus e nada diferente disso. Aonde está Deus no meio das circunstâncias que a gente está vivenciando agora? Deus está no mesmo lugar que Ele sempre teve. Ele está vendo nossas dúvidas, Ele está vendo os nossos temores, Ele está vendo a nossa falta de perspectiva, desesperança por um lado, e Ele está lá no mesmo lugar que Ele sempre teve. E Ele está dizendo para nós, olha, não deixe que o medo tome conta do seu coração, mas permita com que a minha palavra ganhe peso na sua alma. Contemple. Toque a minha mão, o meu pé,
Metaforicamente, a gente não pode fazer isso, então metaforicamente eu diria para você, tenha contato com a palavra, tenha contato com Deus em oração, refletindo sobre as palavras dele, continue tocando a tua fé de alguma maneira, de tal maneira que, tocando a tua fé, você tem a condição de responder como Tomé. Na hora que Jesus fala, não seja incrédulo, mas crente, você possa reafirmar uma resposta de confiança a Jesus no meio dessa crise. Paz seja convosco. É a palavra de Jesus para essa manhã, para você. Eu queria lembrar que, de certa maneira, toda essa cena acontece no período de Páscoa. Jesus morreu na sexta, domingo ressuscita e a Páscoa está batendo na porta de novo. Mas 2 semanas nós teremos a celebração da Páscoa. E a pergunta é, até lá, o que é que vai estar dominando nosso coração? Perceba que eu estou fazendo essa pergunta, queridos, sem ser leviano. Há perspectivas de que talvez o ponto mais duro e difícil do coronavírus nessa crise vai acontecer na época da Páscoa. Pois é, nessa hora eu quero que a gente perceba uma coisa. Quando o medo e o desespero bater nas portas de todas as pessoas, qual vai ser a nossa reação? Ao Jesus que na Páscoa reafirma que ele está vivo e que a morte e o perigo de morte não deve ter a última palavra. Nós responderemos com confiança no Evangelho ou estaremos sendo levados pelo desespero das pessoas? Hoje as pessoas, alguns estão incrédulos e estão sendo até irresponsáveis na sua incredulidade sobre a gravidade dessa doença. Pode ser que daqui a algumas semanas o desespero tome conta. O verdadeiro cristão, aquele que está apegado às palavras de Jesus, não permite nem que a irresponsabilidade e nem que o medo governe o seu coração. Mas a palavra do Cristo, que diz paz seja convosco, é isso que deve estar governando o nosso coração. Até a Páscoa, queridos, se a gente quiser reagir e responder com o nosso coração dessa maneira, é necessário que a gente comece a preparar o nosso coração agora, em antecipação para a Páscoa. E fiquemos pensando, tocando, refletindo sobre a mensagem do Evangelho, para que a mensagem do Jesus vivo e ressurreto fale mais alto no meio da crise. A minha oração é que, de fato, a palavra do Jesus vivo e ressurreto, que traz esperança no meio da crise, possa governar o nosso coração e possa lançar fora todo medo. Que a confiança de que a nossa vida nas mãos de Jesus fale mais alto no meio desse momento. E que isso possa ser suficiente para que a paz de Jesus esteja no seu coração. Essa palavra que eu queria deixar para você. Que Deus abençoe você e que a paz de Cristo, daquele que logo, logo trará de novo a lembrança da Páscoa para nós, possa estar permanente na nossa mente e no nosso coração, governando a gente no meio das circunstâncias. Obrigado, pastor Rodrigo, pela palavra ministrada ao nosso coração. Nossa igreja te ama, você é um amigo querido, a Mari, as crianças, que a gente tenha sempre o compromisso, igreja, de estar orando por essa família querida e que Deus ilumine o caminho de vocês, guardando e os livrando de todo o mal. Essa é a nossa oração. Na sequência, a gente vai ter mais um grande amigo ministrando ao nosso coração, uma canção que fala sobre o profeta Jeremias, quando ele diz que nova são a cada manhã as suas misericórdias, Senhor. Que essa seja uma canção que introduza nossos dias aí, a nossa segunda-feira e os dias que estão por vir, entendendo que as misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer. Wagner, querido, muito obrigado também pela sua colaboração. São a cada manhã e sem fim tuas misericórdias, Senhor. É tão bom enfim descansar e fazer de ti minha esperança. Novas são a cada manhã
e sem fim tuas misericórdias, Senhor. É tão bom enfim descansar e fazer de ti minha esperança. Se a força perecer, lembras minha aflição e minha alma susterás. Bom é a água da tua salvação, novas, novas a cada manhã, e sem fim tuas misericórdias, Senhor. É tão bom enfim descansar e fazer de ti minha esperança. Novas são a cada manhã, e sem fim tuas misericórdias, Senhor. É tão bom enfim descansar e fazer de ti minha esperança. Se não for ao teu favor a razão do meu viver, consumido estaria eu, mas tua graça infinda me alcançou. Novas são a cada manhã, e sem fim tuas misericórdias, Senhor. É tão bom enfim descansar e fazer de ti minha esperança. Novas são a cada manhã, e sem fim tuas misericórdias, Senhor. É tão bom enfim descansar e fazer de ti minha esperança. Bendito é o que espera em ti, em tuas mãos o seu vigor se renovará. Novas são a cada manhã, e sem fim tuas misericórdias, Senhor. É tão bom enfim descansar e fazer de ti minha esperança. Novas são a cada manhã, e sem fim tuas misericórdias, Senhor. É tão bom enfim descansar e fazer de ti minha esperança. Obrigado, querido Wagner, pela ministração. Domingo que vem a gente vai ter mais algumas canções ministradas pelo Wagner. Muito obrigado mesmo. Que Deus também abençoe tua família, ilumine teus passos, querido amigo, querido irmão. Você e a Lê, sua esposa, seus filhos, sua netinha. Deus abençoe vocês.
Eu gostaria de orar com vocês, entregando esse tempo que o Senhor nos proporcionou para estarmos juntos. Pai de amor, muito obrigado por esse momento tão precioso junto da tua igreja. Obrigado por cada irmão, obrigado por cada pessoa que aqui pôde adentrar na tua presença através dessas imagens, dessa transmissão. Peço que a tua graça e a tua bênção continuem se manifestando, meu Pai, e que essa canção que a gente acabou de ouvir possa reverberar mesmo nos nossos dias. Cada vez que amanhã começar e ser um dia novo para se enfrentar, que para muitos de nós e para muitos brasileiros e para muitas pessoas nesse mundo parece ser noite, parece ser uma noite que não acaba, mas que as pessoas, Jesus, possam, pela tua misericórdia, ser tocadas pela verdade, que novas a cada manhã são as suas misericórdias. Que bom poder descansar nessa verdade, nesse fato. E eu peço então que o amor de Deus, o Pai, que o consolo do Espírito Santo de Deus, aquele que habita em nós, aquele que provê a cada dia a presença de Deus sobre a nossa própria vida, sobre os nossos dias, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem se multiplicado e se multiplica onde há desgraça, possa guardar nosso domingo, a nossa segunda e os dias que estão por vir. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Uma boa semana a todos, até domingo que vem, às 11 horas. Deus nos abençoe. Grande abraço.